Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de diagramas de rede, que é um assunto extremamente importante para quem pretende aí a certificação PMP ou a certificação CAPM. Aqui nessa aula eu vou ensinar para vocês alguns conceitos básicos associados com este tema e depois também nós vamos resolver alguns exercícios juntos, tá? De maneira que possamos fixar o conteúdo, saber, né, como que desenha esse diagrama, como é que é o processo, como é que responde a alguns tipos específicos de questões que estão presentes, né, na prova do PMI, ok? Então, para nós começarmos, né, o que é diagramas de rede? Basicamente, eu coloquei aqui para nós. Opa, para um pouquinho, é pequeno problema aí de enquadramento da nossa câmera, acabou que não apareceu o texto ali, né, que define justamente o que é o diagramas de rede. Então, estou aqui agora fazendo esse vídeo aqui apenas para complementar, né, corrigir a minha falha, né, que é um fluxo, aí no caso, né, diagrama de rede, um fluxograma que representa a sequência de um conjunto de tarefas. Bom, voltando à nossa programação normal, fluxograma que representa a sequência de um conjunto de tarefas. Então, se você tem um projeto, você tem um cronograma e você deseja saber o sequenciamento dessas atividades, né, em que ordem que cada uma dessas tarefas elas ocorrem, né, quais tarefas são paralelas, quais tarefas são, né, existe uma relação de sequenciamento. Então, para que possamos ter claro como que está, né, estruturado o nosso cronograma do projeto, é importante que nós possamos, né, representar esse sequenciamento. Bom, hoje em dia, né, na prática, a gente não precisa fazer isso porque os softwares de gerenciamento de projetos já fazem isso para nós. Por exemplo, o MS Project. À medida que você vai inserindo as atividades dentro do software, informando a duração dessas atividades e a relação de dependência entre essas atividades, qual que depende de qual, automaticamente ele já vai estruturando um diagrama de rede para você. Então isso vai ficando, né, montado de maneira automática. Porém, para o exame PMP e CAPM, é necessário que você saiba como desenhar esse diagrama de rede. Então é fornecido algumas informações, atividades, duração e relação de precedência entre essas atividades, e é solicitado com que você desenhe esse diagrama de rede a partir dessas informações. Ou então, a questão ela pode já te dar esse diagrama e pedir para que você calcule, por exemplo, o caminho crítico, para que você determine a folga de determinadas atividades, para que a gente saiba quais atividades são críticas e quais atividades não são críticas. Então é esse assunto que nós vamos explorar aqui hoje. Além disso, é importante também nós ressaltarmos a finalidade, né? Para que serve o diagramas de rede? Bom, eu escrevi aqui algumas das finalidades do diagrama de rede. É importante que nós tenhamos isso muito claro para nós, porque além de ter que desenhar o diagrama de rede para responder algumas perguntas, fazer alguns cálculos durante a prova do PMI, é necessário também que você entenda os benefícios de se trabalhar com um diagrama de rede. Então eu coloquei aqui, olha, primeira coisa, justificar a estimativa de tempo. Então se eu falo, por exemplo, que um projeto vai durar 90 dias, como que esses dias estão distribuídos entre as atividades? Então permite com que nós possamos, né, visualizar o sequenciamento de atividades, né, dentro do projeto e também, né, saber o seguinte, quais atividades estão consumindo mais tempo do que as outras. Outro aspecto importante, planejar, organizar e controlar o projeto. Então o diagrama de rede ele pode também ser utilizado para que possamos o que? Acompanhar a evolução das atividades, né? Tem um item muito parecido a mostrar o progresso do projeto. Então, né, existem algumas pessoas, algumas organizações que às vezes elas gostam, né, de deixar evidente o sequenciamento das atividades e aos poucos, à medida que as atividades vão sendo concluídas, essas
caixinhas vão sendo pintadas de outra cor, né? Alguma coisa é feita de maneira a demonstrar que aquelas atividades já foram encerradas e existem outras tarefas aí a serem cumpridas. Então, a gente consegue ter um panorama, uma visão de como é que está o andamento das atividades do projeto. Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto importantíssimo, mostrar interdependência entre tarefas. Eu quero saber, por exemplo, ao executar uma determinada tarefa, quais atividades, quais as tarefas que devem já ter terminado. Algumas coisas não são possíveis começar se determinadas tarefas anteriores não estiverem finalizadas. Então, a interdependência vai permitir justamente isso, eu verificar quais atividades podem ser feitas em paralelo, quais atividades que devem ser feitas sequenciadas, e ao ter essa visão de sequenciamento das atividades, isso possibilita que eu possa, por exemplo, outro item, né? Comprimir o cronograma, identificar meios para comprimir o cronograma. Significa o quê? Significa o seguinte, você tem um projeto de duração de 90 dias, mas o seu patrocinador ou o seu cliente precisa com que esteja pronto em 80, por exemplo. E aí você já fez as suas estimativas, né? Já fez estimativas muito boas, inclusive, né? Demonstrando realmente assim, olha, aquela atividade ela vai realmente durar aquilo que eu estou colocando, né? Não existem gorduras, digamos assim, não foi feito de maneira aleatória, né? Foi utilizado realmente um método para poder estimar a duração. E se você precisa reduzir a duração desse projeto, uma das formas, uma das coisas que você pode fazer é justamente o quê? Analisar o diagrama de rede. Verificar, por exemplo, se duas atividades, né, que estavam sequenciadas, se eventualmente elas podem o quê? Se tornarem atividades paralelas. E isso permite com que você comprima o seu cronograma. Ao fazer isso, evidentemente, existem impactos associados a essas decisões, né? A gente tem nesse processo, né, de atividades sequenciadas a possibilidade de trabalhar uma técnica, né, chamada paralelismo. Isso significa o seguinte, né, verificar as atividades que estão, né, numa relação de dependência e torná-las paralelas, né? Algumas atividades são possíveis de fazer isso. Qual que é o impacto dessa decisão? O impacto que você cria um conjunto maior de atividades ocorrendo em paralelo e isso pode acarretar em riscos, pode acarretar em retrabalho para o seu projeto. Esse é um dos riscos associados com o fato de utilizarmos a técnica de paralelismo. Outra coisa que nós podemos fazer também, né, se nós desejamos comprimir a duração de um projeto, por exemplo, se uma atividade dura 10 dias e está sendo executada por uma pessoa e caso seja possível fazer essa tarefa com 2 pessoas, teoricamente nós podemos reduzir a duração do projeto pela metade. Isso teoricamente, porque existem alguns fatores a serem considerados, né? Quanto mais recursos eu insiro dentro de uma atividade, não necessariamente eu vou dobrar a produção. Mas, teoricamente, para termos, né, didáticos aqui, pode considerar, né, uma atividade que dura 10 dias executada por uma pessoa, ela pode durar 5 dias se executada por 2 pessoas, por exemplo. Vamos lá, e desenhar um diagrama de redes é uma tarefa relativamente simples, né? Basicamente é o seguinte, nós nos baseamos numa técnica para poder montar um diagrama de rede, uma técnica chamada atividade no nó, que consiste basicamente em 2 coisas. A primeira é o seguinte, o retângulo, né, o quadrado, seja lá o que for, ele vai representar a atividade do projeto. Enquanto que a seta, ela representa o tipo de relacionamento existente entre essas atividades. E existem alguns tipos de relacionamento que eu queria apresentar aqui para vocês agora, né? O primeiro é o seguinte, nós temos o relacionamento mais comum, talvez aí 95%
das situações, né, vão trabalhar com esse tipo de relacionamento, que é o tipo de TI, né? Término, início. Como que eu represento isso? Eu represento isso através da posição que a seta se encontra, né? Vejam bem, olha, eu tenho uma atividade acontecendo aqui à minha esquerda e outra, né, acontecendo à minha direita. Para essa aqui nós vamos chamar de predecessora, enquanto que para a atividade seguinte ela será a nossa sucessora. Então a predecessora vem antes, né, da sucessora. E vejam bem a posição da seta no caso, né? Eu tenho uma seta saindo do fim da atividade predecessora e entrando, né, no início da atividade sucessora. Então, essa é uma relação término-início. Exemplo, né? Para que a cerimônia de premiação, né, de uma corrida ocorra, é necessário, né, que a corrida tenha finalizado. Pessoal, eu não sou desenhista, né? Eu estou tentando aqui fazer o melhor possível nessa parte aqui, né? Depois conto com a imaginação de vocês aí para poder interpretar um pouco esses meus desenhos, né? Mas então aqui representando a relação do tipo término-início. É o tipo mais comum, certamente é o tipo que vai cair no exame PMP, né? Os outros não são mais comuns, mas enfim, eu vou explicar para vocês apenas para que vocês entendam todo o contexto. Eu tenho também o tipo de relacionamento chamado início-início, para que uma atividade sucessora possa começar, é necessário que a atividade predecessora tenha começado. Então vamos lá, agora que eu vou precisar muito da imaginação de vocês, né? Primeiramente, isso aqui é uma pá de pedreiro, ok? Então, para que eu possa iniciar o nivelamento do concreto, é necessário que a fundação... Gente, isso aqui não é um sofá, um puff, alguma coisa assim. Isso aqui é uma fundação, tá? Isso aqui são as estruturas, enfim, né, que eu estou criando. Vamos voltar aqui, né? Para que o nivelamento concreto possa ser iniciado, é necessário que a fundação tenha iniciado também, ok? Então a gente começa um determinado trabalho e aí quando uma parte deste trabalho ela está finalizada, eu posso já iniciar o trabalho que vem na sequência. Então não preciso, por exemplo, não preciso esperar que a fundação esteja totalmente finalizada para poder iniciar o nivelamento. Eu posso começar antes e isso permite com que eu ganhe o quê? Tempo para poder fazer o projeto, né? Outro tipo de relacionamento também que é possível é o tipo que TT, término-término. Vejam bem aqui no meu desenho, né? Para que uma atividade sucessora ela possa terminar, é necessário que a atividade predecessora ela tenha terminado. Veja um exemplo, né? Eu estou aqui construindo aqui, vou lançar o livro Vida e Obra de Moisés Luna, né? Para que eu termine o meu livro, é necessário que a redação tenha sido finalizada. Eu posso até começar, né? Antes mesmo da redação, eu posso começar já a elaborar a capa, né? Definir como é que vai ser o layout do livro. À medida que eu vou escrevendo as histórias, elas vão sendo incorporadas dentro do meu livro, ok? Mas eu só posso terminar o livro quando eu finalizar a redação. Então, essa é uma relação do tipo término-término. E por fim, nós temos aí o tipo também de relacionamento que é possível, é raro, mas é possível, né, esse tipo de relacionamento, que é o início-término, tá? Então, para que, vamos pegar aqui, né? Para que uma atividade sucessora possa terminar, é necessário que uma atividade predecessora tenha iniciado. Como eu já mencionei, é um tipo de relacionamento muito raro,
pouquíssimo utilizado, mas é um relacionamento possível, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Da troca de guarda britânica, ok? Então, o primeiro turno da guarda só pode terminar, né, o trabalho de segurança deles a partir do momento que o segundo turno iniciar. Então, esse é um tipo de relacionamento do tipo início, né? Estou me desdobrando aqui para poder caber na câmera, né? Do tipo início, término, né? Mais ou menos assim, na prática, como é que... na prática e no exame também, né? Isso são características muito comuns. No exame você vai encontrar relacionamento do tipo término e início. Raramente ou praticamente quase nunca vão ter outros tipos de relacionamento, mas é importante que você saiba. E na prática, como é que funciona? Na prática é o seguinte, sempre que você puder, ao montar um diagrama de rede, ao elaborar um cronograma, trabalhar com o tipo término e início, melhor. Por que é melhor? Porque a gente tem que priorizar a simplicidade, né? Simplicidade a gente fica querendo às vezes complicar demais as coisas, criar relacionamentos aqui e lá, enfim, e acaba assim criando um cronograma, criando um diagrama de rede assim que cheio de setas atravessando para lá e para cá e ninguém entende nada do que está acontecendo ali e você não atinge o seu propósito, que é comunicar relações de dependência, duração das atividades, como é que está estruturado o cronograma. Então, né, sempre quando puder, priorize esse tipo de término e início. A maioria dos cronogramas trabalha com esse tipo de relacionamento. Para quem, né, trabalha com MS Project, por exemplo, é o tipo de relacionamento padrão da ferramenta. Então, se você não informa nada diferente, ele vai criar um tipo de relacionamento término e início. Nós temos então que 95, 98% do relacionamento entre atividades é do tipo término-início, ok? Para então agora entrarmos na parte de desenho do nosso diagrama de rede, é importante que nós possamos compreender o que cada um dos espaços que estão presentes aqui dentro do meu retângulo representa. A primeira coisa é o seguinte, é o nome da tarefa. Quando, né, você está fazendo um cronograma, a atividade ela tem um determinado nome, você vai colocar aqui no centro da atividade, ok? Eu tenho informações também aqui nas minhas bordas de início mais cedo. Qual que é a data mais cedo possível a atividade pode começar, né? E eu tenho também término mais cedo. Qual que é a data mais cedo possível que a atividade pode terminar. E também tem informação de IMT, que é início mais tarde. Qual que é a data mais tarde possível, ou seja, qual que é o máximo que eu posso atrasar a atividade, né, sem atrasar o término dessa atividade, que eu posso me valer. Então, início mais tarde, né? E eu tenho também término mais tarde. Qual que é a data mais tarde possível que eu posso terminar uma determinada tarefa? Então, pessoal, agora o que eu quero fazer? A primeira coisa é o seguinte, eu queria convidar vocês para fazer download, né, do e-book sobre diagramas de rede que está disponível no meu site upm.com.br. Então, tá muito legal esse e-book, tudo isso que eu estou falando está lá, tem vários exercícios que te ensinam de ponta a ponta como desenhar um diagrama de rede e no final do e-book existem 10 questões de teste que você pode responder, né? Essas questões elas estão com nível de complexidade muito parecido com os exames PMP e CAPM. E às vezes, né, pode ter até questões que estão no nível de dificuldade maior justamente para poder testar se você aprendeu esse conteúdo. Então vai lá, se você não fez o download ainda, faça download do e-book, faça uma leitura do conteúdo todo que está lá, junto com essa aula. Tenho certeza, né, que você, ao ler o e-book, ao assistir essa aula, você vai estar dominando muito bem este conteúdo. Tá bem? E o outro aspecto que eu quero chamar a atenção agora, nós vamos desenhar um diagrama de rede, né? Eu vou ensinar para vocês como preenche, deixa eu vir para cá, como preenche informações de início mais cedo,
término mais cedo, início mais tarde, término mais tarde. Eu estava esquecendo desse D aqui, né? Esse D é de duração, ok? Então eu tenho informação IMC, TMC, IMT, TMT. Eu tenho informação de folga, eu tenho o nome da atividade e eu tenho a duração que essa atividade ela possui, ok? Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente entra com essas informações, como é que a gente monta um diagrama de rede a partir de informações fornecidas em um determinado exercício, como calculamos o caminho crítico, determinamos quais atividades são críticas, como que nós vamos calcular a folga de uma determinada atividade. Então tudo isso eu quero mostrar agora para vocês no meu computador, ok? Então eu vou mudar agora para a tela do meu computador para a gente poder fazer esses exercícios. Vamos lá então. Então pessoal, aqui estamos nós, né, para podermos praticar um pouco aí, fazer alguns exercícios de diagramas de rede. Para tanto eu vou utilizar os próprios exercícios que estão no e-book, né? Então vamos lá. Vejam bem, olha, eu estou trazendo aqui um exercício para vocês, né? Deparem-se com a seguinte situação: você é um gerente de projetos de um novo projeto e precisa determinar as seguintes dependências. Então, eu tenho um conjunto de informações aqui referente a quais tarefas, né, estão inseridas dentro do projeto. Eu tenho a atividade A, que é a primeira do projeto, e ela tem uma duração de 5 dias. Eu tenho a atividade B e C, que são sucessoras, ou seja, elas vêm logo após de A, e cada uma tem duração de 3 e 7 dias, respectivamente. A atividade D já é sucessora de B, com duração de 2 dias. A atividade E é sucessora de B e C, com duração estimada de 6 dias. A F vem na sequência de D e E tem duração de 9 dias. A atividade G, sucessora de E tem duração de 8 dias. A H é sucessora de F e G e tem duração de 4 dias. E, por fim, o projeto é finalizado quando a atividade H é completada. Então, vejam bem, nós temos uma sequência de atividades, agora nós precisamos transformar isso em algo visual, ou seja, né, precisamos montar o diagrama de rede deste projeto aqui. Então, para começar, para começar aqui o nosso exercício, a primeira coisa, né, a minha sugestão aqui é justamente a gente indo passo a passo, item a item, né, respeitando aqui a sequência que nos é apresentada. Então, a primeira coisa é a atividade A. Se você lembra, ela começa o projeto e tem duração de 5 dias. Né? Então, a primeira coisa que eu faço dentro do meu diagrama. Depois, né, ali fala B e C são sucessoras de A, né, e tem 3 e 7 dias, respectivamente. Então, lá, B e C são sucessoras de A e tem duração de 3 e de 7 dias, respectivamente. Deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor, né? Então, aqui as informações representadas, informando que essas atividades, elas são, né, elas têm como predecessora a atividade A. Continuando o nosso diagrama de rede, nós vamos lá passo a passo, construindo ele, né? Depois fala o seguinte: atividade D, sucessora de B, duração de 2 dias. Então tá aqui, ó, atividade D, sucessora de B, com duração de 2 dias. Depois eu tenho que a atividade é sucessora de B e C, com duração de 6 dias. Então, como é que eu represento isso aqui, né? Eu tenho aqui, ó, atividade E como sucessora de B e C. Então, eu puxo uma seta saindo aqui de B, entrando em E, e saindo de C, entrando em E, para poder representar esse relacionamento entre as atividades, né? E coloco a informação aqui da duração da atividade, ok? Continuando o nosso exercício, a atividade F é sucessora de D e E, com duração de 9 dias, então, né, pegando aqui, né, atividade F, sucessora de D e de E, né, e com duração de 9 dias, certo? Na sequência, né, qual que é a outra informação que nós temos? Atividade G, sucessora de E, com 8 dias. Então, atividade G, sucessora de E, com duração de
8 dias, né? Então, continuando o nosso diagrama de rede, o desenho do nosso diagrama de rede, nós temos que a atividade H é a última do diagrama de rede, tem como sucessora F e G, e dura 4 dias, né? Então, a atividade H, sucessora de F e G, com duração de 4 dias, é a última atividade do projeto, portanto, eu ligo essa atividade ao fim do projeto. Está aqui representado o nosso diagrama de rede, do início ao fim do projeto, qual que é o sequenciamento das atividades, quais atividades estão sendo feitas em paralelo, qual que é a interdependência entre essas atividades. E agora a gente precisa o seguinte, a gente precisa descobrir algumas informações importantes para saber qual que é a duração desse projeto e também quais são as atividades críticas desse projeto. Então, continuando aqui, avançando no nosso estudo, né, nós temos o seguinte, precisamos calcular o caminho crítico do projeto. A primeira coisa que nós fazemos para poder descobrir o caminho crítico é o seguinte, nós vamos precisar de percorrer todos os caminhos possíveis dentro do meu diagrama de rede. E como que eu faço isso? Olha, vejam bem, se eu começar do início do projeto, passar pela atividade A, B, D, F, H, eu consigo chegar no fim, né? Então, esse é um dos caminhos possíveis dentro do projeto. Outro caminho também que eu tenho, olha aqui, A, B, E, F, H e fim. Então, já foram 2. Outro caminho, ó, A, B, E, G, H, fim. Terceiro caminho. Agora, vamos pegar aqui a parte de baixo. Atividade A, C, E, F, H e fim, né? O quarto caminho e a atividade A, C, E, G, H e fim. Então, são 5 caminhos possíveis dentro do meu diagrama de rede. Eles estão aqui representados, né, na página seguinte. Vejam bem, cada um tem uma duração distinta. Se eu pegar, por exemplo, a primeira sequência, né, do meu diagrama de rede, deixa eu voltar aqui, some a duração, né? Eu pego aqui, ó, 5 mais 3, eu tenho 8, com 2, 10, com 9, 19 e com 4, 23, né, dias, né? O nosso diagrama de rede aqui está calculado em dias. Então, esse diagrama especificamente, esse caminho, ele tem uma duração de 23 dias, tá bem? Os outros caminhos eu faço o mesmo procedimento e eu vou encontrando a duração de cada um desses caminhos. Eu tive, por exemplo, que a sequência seguinte com duração de 27 dias, eu tenho que a outra sequência com 26 dias, a outra sequência com 31 e uma outra sequência com 30 dias. Bom, a pergunta é, qual que é o caminho crítico, né? Quais atividades pertencem ao caminho crítico? O que quer dizer caminho crítico? Quer dizer o seguinte, as atividades que pertencem a esse caminho, se elas atrasarem, elas poderão comprometer a data de término do nosso projeto. E cumprir o prazo do projeto é algo que nós queremos, é algo que nós desejamos. Portanto, se ocorrer qualquer coisa que possa concorrer negativamente, né, na consecução desse objetivo, nós temos que trabalhar antecipadamente para poder resolver, né? Nós temos que identificar. Então, o que, que o gerente de projetos ele deve fazer? Ele deve saber quais são as atividades críticas, porque essas atividades ela afetam a data de término do projeto, né? E caso haja algum problema nessas atividades, agir para poder evitar eventuais atrasos, né? Então, isso que nós buscamos quando nós trabalhamos aí esse conceito de caminho crítico, né? Identificar as atividades críticas no meu projeto. Para saber qual que é o caminho crítico, basta apenas pegarmos, né, o caminho, né, a sequência de atividades com maior duração. E dentre essas sequências aqui apresentadas, aqui está com maior duração a sequência 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, essas atividades aqui, ó, A, C, E, F e H,
elas são atividades críticas, né? E o meu projeto tem uma duração prevista de 31 dias. Então vamos avançar aqui para a gente poder compreender melhor todos esses conceitos, né? Resolver alguns exercícios. Vejam bem, o que nós precisamos agora fazer? Nós vamos aprender a calcular folga das atividades. Se me permite, eu vou avançar aqui até uma parte do exercício que está totalmente completa, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse processo, né? Então, eu tenho aqui a fórmula para cálculo de... Aqui estamos. Eu tenho a fórmula de folga, né? Se eu quero descobrir a folga das atividades, que é o seguinte: o IMT menos o IMC, início mais tarde menos o início mais cedo, ou então, né, término mais tarde menos término mais cedo. Ao utilizar qualquer um desses modelos, você vai obter o mesmo resultado. Se for diferente, é porque a sua conta pode estar errada. Então, vejam bem, ó, eu tenho aqui o IMC, ok? Aqui em cima, no meu canto superior esquerdo, o meu IMC, início mais cedo. Eu tenho no meu canto superior direito o meu TMC, meu término mais cedo, né? Embaixo, né, eu tenho o início mais tarde, o IMT, e aqui, né, na parte inferior direita, eu tenho o meu TMT, o término mais tarde. E aí o que eu vou fazer? Eu vou subtrair pelo TMC, pelo término mais cedo. Mesma coisa eu posso fazer, o meu IMT, início mais tarde, menos o meu IMC, né, meu início mais cedo. Então, pegando aqui, olha, 5 menos 5 e 0 menos 0 vão dar 0. E aí eu preencho aqui a informação como 0. Nas outras atividades eu vou fazer a mesma coisa lá. 12 menos 8, que dá 4. E 9 menos 5 também dá 4. Aqui, né, 12 por menos 12, 5 menos 5 vai dar 0. Aqui também dá 0. Aqui nós temos uma folga igual a 8, porque 18 menos 10 e 16 menos 8 é igual a 8. Aqui eu tenho, né, uma folga igual a 0. Aqui a folga também é igual a 0, né? E aqui eu tenho folga igual a 1. Um dia de folga aqui. Porque eu tenho 27 menos 26 e 19 menos 18, que dá 1 dia de folga. Bom, outra informação importante que nós precisamos compartilhar é o seguinte: nós havíamos determinado, né, que o caminho crítico são as atividades, deixa eu voltar aqui, são essas atividades aqui, ó, fazer um projeto durar 31 dias, atividade A, C, E, F, H. Agora você vai observar no exercício que essas atividades, especificamente, elas estão com duração, né, com uma folga igual a 0. Tá? Então são atividades do caminho crítico. Qual que é a regra? Na maioria das vezes, né, a duração do caminho crítico, a folga nas atividades críticas é igual a 0. Por que eu falo a maioria das vezes? Porque eu posso também ter uma folga negativa dentro do projeto. E folga negativa significa que o projeto está atrasado, ok? Então, se você lembrar lá das atividades A, C, E, F e H, todas são atividades do caminho crítico, são atividades críticas e cuja folga é igual a 0. Isso é uma informação importantíssima para você que pretende aí, né, fazer o exame PMP ou CAPM, se atentar a esses aspectos. Tá? Atividades do caminho crítico normalmente possui folga igual a 0. A atividade eventualmente pode ser negativa, o que quer dizer que o projeto ele está atrasado. Agora temos uma parte importantíssima dentro do nosso estudo, que é analisar os dados, responder algumas perguntas que nos estão apresentadas, né? E lidar também com mudanças
ao longo do projeto. Então eu estou apresentando algumas perguntas aqui para vocês, nós vamos discutir. Evidentemente, essas perguntas aparecem no exame PMP e CAPM em forma de múltipla escolha. Então vão ter lá uma pergunta, às vezes a pergunta anterior pediu para desenhar um diagrama de rede e determinar quais são as atividades críticas, por exemplo, né? E aí a próxima pergunta pode perguntar qual a duração do caminho crítico e vai te apresentar uma série de opções. Então nós vimos que a duração do caminho crítico é de 31 dias, se a gente voltar lá, né, na página anterior. Aqui tivemos aqui as atividades críticas com duração de 31 dias. Verificamos que essas atividades estão com duração igual a zero, o que indica, né, que a nossa análise está correta. Ok? Deixa eu só localizar aqui, perdão. Deixa eu pegar aqui, esse aqui. O que indica que nossa análise está correta, né? Está durando aqui 31 dias. Inclusive, olha só, a última data aqui do projeto, 31 dias. Então, a gente já respondeu essa pergunta. Outra pergunta, qual que é a folga da atividade B? Basta apenas você ir lá visitar o seu diagrama de rede e verificar que B possui 4 dias de folga, né? Fizemos aqui todo o caminho de ida, o caminho de volta, subtraímos aqui esses valores e encontramos uma folga da atividade B como sendo 4, ok? Então, a gente já consegue responder esse tipo de pergunta. Outra pergunta, qual a quantidade de caminhos possíveis no projeto? Também, voltando lá na página anterior, né, vimos que são 5 caminhos possíveis dentro do nosso diagrama de rede. Então, todos esses caminhos aí são possíveis, né? A gente precisa traçar todos aí para poder responder essa pergunta. Agora vem uma pergunta extremamente interessante e importante, porque né, justamente apresentando um cenário que houve uma mudança, né? Algo aconteceu e aí pede com que você recalcule, com que você avalie um determinado impacto. Então, o recurso que trabalha na G, vamos pegar aqui a atividade G, está desenhado aqui, né? Foi substituído por outro com menos experiência. Então, imagine o seguinte, se uma determinada atividade ela possui uma duração, uma pessoa experiente está fazendo esse trabalho, e essa pessoa sai e entra uma outra inexperiente, evidentemente, pode ocorrer, né, uma queda de eficiência, de performance, né? A pessoa possivelmente vai precisar de mais tempo. E é o que está falando aqui o exercício. Então, agora, a atividade irá durar 10 dias. Quanto que estava durando antes? Vamos pegar aqui na página anterior, a atividade G estava durando 8 dias. E agora, com essa mudança de recursos, eu vou precisar de 2 dias a mais para que essa pessoa consiga concluir o trabalho. Aí a pergunta é, qual que é o impacto dessa mudança para o projeto? Ok? Então, se a gente fizer análise, vejam bem aqui que eu marquei algumas atividades em vermelho, porque foram justamente essas atividades que sofreram um impacto, né? Então, o que você tem que fazer? A partir desse momento aqui, né, que essa atividade ela foi alterada de 8 para 10, nós precisamos avaliar, analisar esse impacto. Então, você vai ter que refazer, né, o seu diagrama de rede, ou então apagar uma parte, ou então manter, né, o diagrama de rede, desenhar outro em paralelo, fazendo a devida alteração para que você consiga responder essa pergunta de forma adequada, ok? Com tranquilidade, né? Isso é importantíssimo nesse momento, não ficar afobado em querer responder rápido. É um tipo de pergunta que vai demandar mais tempo do que as outras, né, para analisar, e você compensa esse tempo posteriormente em questões menores, ok? Então, vejam bem, vamos analisar o impacto dessa mudança, vamos ter que refazer o nosso caminho de ida e o nosso caminho de volta. Antes de entrarmos no exercício, permitam-me fazer uma pequena correção, né, um pequeno erro aqui no meu diagrama de rede que eu observei quando eu estava gravando esse vídeo, né? Isso aqui está lá no meu e-book. Eu acabei errando os dados aqui, né? Mantive o 0 aqui, mantive 1 aqui, quando na verdade com a mudança, com o aumento aqui da duração da atividade G para 10, a folga da atividade passou a ser 0 e aqui passou a ser 1. Então acabei esquecendo de fazer essa pequena mudança. Estou fazendo isso
Agora, né, já está aqui o desenho prontinho para poder entrar lá no e-book. Vou fazer a atualização ainda hoje. Então, quem fizer o download do e-book a partir de amanhã, né, do dia 3 de maio, já vai fazer o download na versão correta. Já com esse erro corrigido, né? E se você fez o download antes dessa data e quiser fazer o download novo, né, já com a correção, fique à vontade, tá bem? Um pequeno erro aí, eu peço desculpa por isso. Bom, mas vamos continuar aqui então nossa análise. Nós vimos então que a atividade G aumentou de 8 para 10 dias, né? Então eu coloquei já essa informação aqui e comecei a recalcular o meu diagrama de rede. Então, eu destaquei em vermelho justamente as atividades que sofreram algum tipo de impacto em função do aumento da duração de G. Então, vejam bem, né, refazendo aqui, né, justamente o caminho de ida dessas atividades, nós chegamos à atividade E com 18, passo 18 para lá, faço as devidas somas, obtenho 27 e aqui 28. Na situação anterior, vocês viram que o caminho crítico estava justamente, né, entre A, C, E, F, H. E agora a F ela deixa de ser uma atividade do caminho crítico, né? A G passa a ser incorporada no caminho crítico. Então eu vou colocar aqui o 28 com mais 4, 32. Então essa mudança que houve aqui na atividade G, ela ocasionou no aumento da duração do projeto de 31 para 32 dias. Então eu refaço aqui o caminho de volta, né? Repito 32 menos 4, 28. Coloco 28 aqui, agora sim, né? 28 menos 9 dá 19, ok? E 28 menos 10 dá 18. A atividade D acaba sofrendo um impacto também. Eu passo para 19 para cá, 19 menos 2, 17. E agora eu faço aqui as minhas continhas para poder obter a informação de folga dessas atividades. Apenas lembrando, E não é alterado em nada, C não é alterado em nada, B não sofreu nenhum impacto e A também não sofreu nenhum impacto. Apenas as atividades que estão marcadas em vermelho são as atividades que sofreram algum tipo de impacto em função, né, do aumento da duração da atividade G. Então, pegando aqui, né, agora nosso cálculo de folga, 19 menos 10 e 17 menos 8, nós temos um resultado como 9, então aumentou um dia aqui, né, a folga da atividade. Nós temos que 28 menos 27, 19 menos 18, menos 18, né? Isso dá uma folga de um dia. Então, essa atividade aqui, que antes estava no caminho crítico e tinha duração de 0, agora passa a ter uma folga de 1. Atividade G, né? Antes nós tínhamos aqui uma folga de 2, com o aumento aqui da duração da atividade G, a folga passou a ser 0. E atividade H, né, eu tenho 32, 32, 28, 28, aumentou, né, a duração do projeto, mas a folga permaneceu como 0, ok? Agora, qual que é o impacto, né? É possível responder qualquer tipo de pergunta a partir, né, dessa mudança, né, a partir dessa nova análise aqui do diagrama de rede. A pergunta aqui em específico é saber o seguinte: qual que é o impacto dessa mudança no projeto? No projeto aconteceu duas coisas. Primeiro, a duração do projeto aumentou de 31 para 32 dias e o caminho crítico alterou. Então, o caminho que antes era A, C, E, F, H, agora passa a ser A, C, E, G, H. Então, mudou o caminho crítico. Então, esses são os dois impactos mais significativos que ocorreram no projeto em função, né, do aumento da duração da atividade G. Ok? Vamos para mais um exercício. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó, também muito interessante, né? Eu vou ler aqui para vocês. Algumas partes interessadas andaram discutindo sobre a inclusão de uma nova atividade. É uma atividade que antes não existia e agora estão conversando sobre incluir essa atividade, que é a atividade I, ok?
A atividade seria sucessora de G. Então, vamos começar aqui. Já comecei a colocar isso aqui dentro do meu diagrama de rede, né? A atividade I seria sucessora de G, tá? Lembrando o seguinte, nós estamos considerando os dados originais para poder responder essa pergunta. Por quê? Está no enunciado da questão, a gente vai chegar lá, tá? Mas apenas aqui fazendo um desenho, né? Atividade I é sucessora de G, ok? E predecessora de H. Então, predecessora de H. E a duração é de 8 dias. Então, deixa eu aumentar aqui o desenho para vocês enxergarem melhor. Duração de 8 dias. A administração está preocupada, pois acredita que tal atividade irá aumentar o cronograma em 8 dias. E uma outra parte interessada informou que o aumento da duração do projeto será inferior a 8 dias. A pergunta é, quem está certo? Para respondermos esta pergunta, nós precisamos inserir a atividade, né, recalcular, fazer os caminhos de ida, refazer os caminhos de volta, para analisar o impacto que a inclusão dessa atividade teve no projeto, né? Então, esse desenho já está aqui representado, né? Atividade I como sucessor de G, predecessor de H, com duração de 8 dias. Agora, a gente precisa saber quem é que está certo, se é a alta administração, que acredita que o cronograma vai aumentar em 8 dias, ou se essa parte interessada que informou que a duração do projeto será inferior a 8 dias. Então, para responder a pergunta, considere dados anteriores, ou seja, sem a mudança ocorrida na atividade G, como já havia mencionado, você terá que incluir a nova atividade I e revisar o caminho crítico. E ele vai ficar, portanto, desta maneira aqui que está apresentado, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a atividade G, né? Coloquei 8, então vou entrar com as informações. 18 mais 8, 26. Passo para cá o 26 mais 8, 34, né? Agora eu tenho 34 e 27 como atividades, a atividade F e a atividade I como predecessoras de H, né? Eu subo com um valor maior, que é 34. Então, 34 menos 4, que dá 38. E aí, refazendo o caminho de volta, 38 menos 4 vai dar 34, coloco 34 aqui, coloco 34 aqui também, né? Subtrai agora, ó, 34 menos 9, que dá 25, aqui 34 menos 8, 26, o 26 repito aqui, menos 8, 18, aqui, né, teria uma folga 0, aqui teria uma folga também 0, né? Nós temos aqui o nosso caminho crítico, agora também mudou, com base neste novo cenário que nos está sendo apresentado. Agora a pergunta é, quem está certo, né? O projeto aumentou 8 dias ou ele aumentou outro valor, né? Se nós observarmos o seguinte, o dado original revela que a duração do projeto era 31 dias. E com a nova inclusão da atividade I, né, dentro aqui do meu diagrama de rede, a duração passou a ser de 38. Portanto, quem está certo é a parte interessada que disse que a duração do projeto será inferior a 8 dias. E não 8 dias exatamente conforme acreditava a administração, tá? Qual que foi o aumento do projeto aqui? O aumento foi de 7 dias, né? Que foi 31 mais 7, que dá 38. Essa foi a duração sofrida aí pelo projeto. Então, quem está certo é a parte interessada que disse que a duração seria inferior a 8 dias. Então, pessoal, espero que você tenha curtido muito esse conteúdo. Além disso, né, eu quero reforçar, olha, o e-book de diagramas de rede está lá no meu site upm.com.br. Em breve também será liberado mais 2 e-books para vocês, no total de 3, e todos eles vão ter uma aula como essa,
ok? Acompanhando aí para que você possa aprender ainda mais, tá? Este conteúdo ele vai ficar disponível apenas por um curto período de tempo, então aproveita, tá? Entra lá no meu site, se cadastre na minha lista de relacionamento para poder receber os próximos conteúdos, tá bem? Então, ó, um grande abraço para vocês, obrigado aí pela sua audiência e vamos continuar juntos, tá bom? Um abraço aí, até mais. Terminei aqui. Tem um ônibus, caminhão, sei lá. Ram, ram. Vai com Deus e não volte mais. Enfim, vamos lá.